aí o plano prevê programas, projetos e ações para conseguir atender todas essas metas previstas. Então, como é que vai ter dinheiro para conseguir fazer a gestão integrada dos resíduos sólidos no Brasil? O plano falava que os municípios tinham que fazer uma taxa de coleta de lixo, que tinham que fazer uma taxa também para a disposição final, como se fosse uma conta de coleta e tratamento do lixo urbano, do lixo doméstico. Tarifas para embalagens e materiais na logística reversa. Então, essas embalagens e materiais, elas seriam tributadas e parte dessa arrecadação ia ser usada diretamente para a gestão integrada dos resíduos sólidos em nível nacional. Criação de locais e pontos de entrega voluntária priorizando cooperativas. A ideia é a seguinte: as cooperativas elas dependem desses resíduos para ter renda. Então, se são colocados pontos espalhados pela cidade, as cooperativas já têm como coletar uma grande quantidade acumulada nesses pontos e elas gerariam renda. Por isso que é um instrumento econômico. Incentivos à implementação de projetos, mecanismos de desenvolvimento limpo em aterros e tratamento de resíduos agropecuários. Isso vem lá do protocolo de Quioto, não sei se todo mundo já leu o protocolo de Quioto. Hoje o protocolo de Quioto, ele basicamente vai sair do vigor em 2020, entrou em vigor o Acordo de Paris, em 2015, e o protocolo de Quioto previa para diminuir as emissões de gases de efeito estufa no Brasil a seguinte possibilidade: se um país rico e desenvolvido ele não pudesse emitir se ele não pudesse diminuir sua emissão de gases de efeito estufa, ele poderia investir dinheiro em projetos em países em desenvolvimento em que houvesse diminuição da emissão. E o aterro sanitário é uma fonte de gases de efeito estufa, porque a produção do metano, o metano é 21 vezes mais causador de efeito estufa do que o gás carbônico. Então, qualquer projeto que evite que o metano gerado em um aterro sanitário entre em contato, seja liberado no ar, é um mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, muitos aterros sanitários, eles fizeram adaptações para a captação desse metano e pelo menos uma queima controlada, porque mesmo quando você faz a queima no flare, que é um tubinho que vem lá da célula do aterro sanitário e tem uma queima desse metano, parte do metano escapa, mesmo ele sendo transformado em gás carbônico. Então, o projeto seria até uma captação e uma queima controlada de forma que nenhum metano entrasse em contato com o ar. Isso seria um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo. Mas também previa a produção de energia do biogás, que é muito melhor do que queimar dinheiro, né? Se o biogás pode ser transformado em energia, você está queimando metano para liberar gás carbônico no ar, isso é perda de dinheiro. Como o Brasil é um país, né, agrícola, a quantidade de resíduos agropecuários, principalmente da pecuária, de esterco de porco, esterco de galinha, esse tipo de material de resíduo, ele, com a decomposição dele, gera metano. Então, fazendo a biodigestão desse material e coletando esse metano e produzindo energia também é um mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, por isso que o Plano Nacional de Resíduos falava disso em 2012. Incentivos à compostagem e usar... Por que é um instrumento econômico? Porque 50% de todo o custo de coleta e tratamento do lixo urbano é para matéria orgânica, é para comida. Se você composta isso, você elimina 50% do custo, olha. Então, por isso que é um grande instrumento econômico. Obviamente, eu já disse para vocês, nem todo material
nem toda matéria orgânica é compostável, nem toda comida das nossas casas é compostável, mas uma maior parte é. E usar critérios, outro instrumento econômico, usar critérios de gestão de resíduos sólidos para o ICMS ecológico. Também falei lá na primeira aula com vocês, né, que o ICMS, né, o Imposto por Circulação de Mercadoria e Serviços, é um imposto estadual. Tudo que a gente compra, mais ou menos 30% do custo, do valor do que a gente comprou é esse imposto. E isso é uma forma de arrecadação dos estados, a principal forma, inclusive. Então, o ICMS ecológico tem o seguinte objetivo, que parte dessa arrecadação ela volte para os municípios, venha como verba para os municípios que adotarem práticas ecológicas, ou seja, protegerem suas florestas, fizerem coleta seletiva, promoverem práticas de qualidade de vida, entre outras coisas. Então, esse é um instrumento econômico, porque o município ele ia ser incentivado a fazer a gestão integrada dos resíduos sólidos a partir do recebimento de parte desse ICMS ecológico do governo estadual. Mas nem todo estado no Brasil tem ICMS ecológico. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem, Nova Iguaçu recebe, acho que Seropédica recebe, inclusive os municípios, eles são muito felizes quando eles recebem essa verba. Então, dados no CNIR, né? Então, como eu falei para vocês, o direito à informação é um princípio da política de resíduos sólidos, nacional de resíduos sólidos. E para que as pessoas tenham direito à informação do que foi planejado, do que foi executado, do que está sendo fiscalizado, do que está em pauta, foi criado o Sistema Nacional de Informações da Área de Resíduos Sólidos, que é o CNIR. Né? Então, o plano fala do que é previsto para ser colocado nesse CNIR. Então, no CNIR, tem dados da produção real de resíduos, coleta e tratamento, da projeção do volume, ou seja, quanto de resíduo vai ser gerado em 2030, com base em quê? Na situação econômica dos municípios e na sua demografia, na sua população. Instrumentos econômicos, ou seja, quais instrumentos econômicos foram criados com relação à gestão de resíduos sólidos, o estabelecimento de metas e cenários. Eu não fui lá, vou até procurar para ver se tem alguma coisa do CNIR falando de cenário atual, para eu chorar, porque aí vai ser a realidade. O que eu li no plano era outra coisa. As penalidades previstas para quem não cumprir o que está previsto, aspectos financeiros da gestão, as emissões de gases gerados e evitados, principalmente porque o metano é um gás muito gerado com a disposição de resíduos sólidos, a eficiência da logística reversa, ou seja, quanto foi coletado de recicláveis, de embalagens de óleos lubrificantes, sempre comparado com o que foi colocado no mercado, né? Então, anualmente, os sistemas declaratórios anuais colocam quanto foi colocado de mercado daquele produto. E depois, para ver a eficiência da logística reversa, se vê o quanto aquilo foi devolvido, né, foi para as recicladoras ou teve a destinação adequada. E a receita gerada pela valorização de resíduos. A reciclagem gerou quanto? A reutilização, outras atividades, compostagem, que virou adubo, quanto que isso gerou em dinheiro? É a chamada valorização dos resíduos. Aí Bernardo de Assis perguntou: o uso de biodigestores é a alternativa mais interessante para reutilizar o lixo orgânico ou existe outras saídas mais eficientes? Não é a mais eficiente, não. A mais interessante é a compostagem, só que o resíduo que é compostável, ele tem determinadas características, que às vezes a biodigestão, que é melhor fazer biodigestão, por exemplo, um alto teor de nitrogênio, uma alta umidade, entre a presença de compostos de baixa biodegradabilidade, essas características fazem com que a biodigestão ela seja uma alternativa melhor. Mas se for alimento mesmo, compostagem, porque o alimento, o que sai, o que a gente come, o que vira depois matéria orgânica
no lixo da nossa casa, ele é perfeitamente compostável. Ele é equilibrado, por exemplo, na concentração de carbono e nitrogênio, ele não tem tanta umidade. Mas o que? É mais fácil de fazer trituração, entre outras coisas. Então, por isso que vai depender dessas características. A biodigestão, né, você controla, você tem a atividade de bactérias com diversas vias metabólicas, então elas conseguem, às vezes, biodegradar compostos mais difíceis em situações que não são favoráveis para as bactérias que fazem biodegradação aeróbia, né, quando tem presença de oxigênio e de compostos orgânicos facilmente biodegradáveis. Alimentos muito ácidos também não são uma boa alternativa para compostagem. Então, varia muito, tá? Alguns dados dizem que é possível compostar com muito ácidos, não é possível, desculpa. É porque eu tinha lido alimentos ácidos. Alimentos muito ácidos não são. Aí você pode mudar o pH. Como? Você pode jogar cal na compost, adicionar bicarbonato, tem outras formas. Adicionar alimentos mais básicos são formas de você diminuir a acidez. E às vezes, dependendo do resíduo, não tem como. E a acidez prejudica a compostagem, sim. Mas a acidez, o pH, ele é até que bem tolerado. Por exemplo, compostagem ocorre até em pHs mais básicos, com maior facilidade. Respondi isso? Pergunta, Edson. Educação ambiental, né? Então, como eu falei com vocês esses dias todos, né? Sem educação ambiental, como fazer a política nacional de resíduos sólidos dar certo? Não tem como, né? A educação ambiental envolve a gente, sociedade civil, com as nossas obrigações, com os nossos deveres, e também a educação ambiental de outros atores. As empresas têm que ser educadas também, não necessariamente educadas na forma de punição, mas com cartilhas, mesmo com instruções, não precisa ser necessariamente uma imposição, às vezes a instrução também é importante, o debate, o diálogo. Né? Então, a educação ambiental é um instrumento muito importante para que a gente consiga botar um dia essa Política Nacional de Resíduos Sólidos em funcionamento. E o que prevê de ações de educação ambiental no Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Né? Como é que o plano, Planares, prevê a articulação entre a educação ambiental e a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Por isso que está a educação ambiental e PNRS aí, porque é isso, a articulação entre a educação ambiental e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é previsto incentivos de atividades educativas junto com o setor empresarial. Então, instruir o setor empresarial e fazer com que o setor empresarial também invista em educação ambiental. A articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a Política Nacional de Educação Ambiental. Não sei se vocês conhecem, nós temos uma lei para a educação ambiental, que é a Política Nacional de Educação Ambiental de 1999. Ações educativas com fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes sobre coleta seletiva e logística reversa. Apoio a pesquisas em universidades, organizações não governamentais e empresas sobre o comportamento do consumidor brasileiro, que é muito importante. O consumo é a maior fonte de geração. A produção também, a produção que vem das indústrias, a produção agrícola, a produção que vem da atividade de construção civil, gera muito, muito mais do que o consumo. Mas o consumo de nós, pessoas normais, também é um grande gerador. Então, para você pensar em estratégias para educar as pessoas com relação ao consumo sustentável, é necessário pesquisar qual é o perfil do consumidor brasileiro em todas as regiões. Então, isso é previsto como atividade no Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
elaboração e implementação de produção e consumo sustentável, nós temos o Plano de Produção e Consumo Sustentável. Ele é um documento muito importante que vai nortear um Brasil com produção e consumo sustentável. Vale a pena, até para quem está na área de pesquisa, para quem está na, na universidade, para quem até está atuando em empresas, na parte empresarial, às vezes você pode aplicar muitas coisas que estão nesse plano de produção e consumo sustentável, sabe? E também fala sobre nós, no nosso dia a dia, como diminuir o consumo. É bem interessante esse documento e ele é pouco explorado. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nele. Capacitação de gestores públicos sobre a gestão integrada de resíduos sólidos e divulgação para a população, para as empresas, sobre os conceitos relativos à coleta seletiva, logística reversa, consumo consciente e redução de resíduos. Pode passar, por favor. Tudo isso previsto. Tem até mais coisas, eu separei assim o mais importante. Bernardo Thaís, pode passar, por favor. Então, diretrizes e estratégias, né? Então, uma diretriz que é muito importante e que está sendo falada sempre é a disposição ambientalmente adequada de rejeitos, é a eliminação e a remediação dos lixões. Quais são as estratégias que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos previa para isso? Primeiro, avaliar a viabilidade técnica e econômica da disposição final de rejeitos no país. Então, tem locais em que dá para colocar um aterro sanitário, em outros locais não é possível essa alternativa. Vamos pensar num município litorâneo. Às vezes ele não tem área para disposição de resíduos. Então, é importante, a partir dessas análises de viabilidade técnica e econômica, conhecer a área e saber quais são as soluções econômicas e técnicas para cada município, para cada território. Aportar recursos e fomentar também, né, incentivar, né, fazer editais com incentivo financeiro para capacitação técnica, para pesquisa, para sistemas de informação, porque os sistemas de informação eles também são a base da. Na indústria também, fortalecer inventários e os planos, dar incentivos fiscais, financeiros e pesquisa para redução na fonte. Como funciona essa parte de taxação de lixo? Seria assim, como é que atualmente é a taxação do lixo, Fabiola? Atualmente, 11% do IPTU, se não tiver nenhuma taxa específica, vai para a parte de saneamento do lixo, de saneamento básico. Tem municípios que têm uma taxa de coleta de lixo que ela vai junto com o IPTU, mas ela está especificada que tantos por cento por ano você vai pagar junto com o IPTU nessa taxa de coleta de lixo. Então, você paga o IPTU e muitas vezes você nem sabe que você está pagando uma taxa específica de lixo. É o que funciona, por exemplo, no município do Rio de Janeiro. Só que isso não é suficiente. Uma taxa única anual para lixo, ou pegar essa porcentagem do IPTU, não é suficiente para coleta e tratamento do lixo, na maioria dos municípios. Então, tem que ter a criação de uma taxa de lixo. A empresa de limpeza urbana vai mandar uma conta de lixo para todas as pessoas. E elas vão ter que pagar mensalmente uma conta de lixo. E isso vai ser feito como? Vai ser feito de uma forma coletiva, meio que todo mundo vai pagar o mesmo valor. Porque até particularizar isso vai ser um problema. Imagina, eu identificar que você, Fabiola, gerou 20 quilos de lixo no mês. Como é que eu vou conseguir fazer essa conta? E se a tua vizinha foi lá e colocou lixo fingindo que é você? Ou você fez isso? Imagina a confusão e os barracos que isso vai dar. Inclusive, é uma grande. Vai ter o gato do lixo. E isso ocorre não só no Brasil, tá? Na Alemanha, a Alemanha que nos dá de 7-1,
Lá tem uma quantidade máxima de lixo que pode ser gerado pelas pessoas, senão elas pagam uma multa caríssima. Tem gente que pega o carro, vai com um saco de lixo e joga, vai lá numa estrada e joga fora, mole. Já teve relato disso, tem reportagem na internet, se procurar. Bizarro. Até gato do lixo é uma coisa que só ocorre no Brasil, até lá na Alemanha, gente. Então, continuando. E com relação aos resíduos industriais, também apostar no inventário e nos planos e pesquisar o quê? Redução na fonte. O que é redução na fonte? Se a indústria troca a sua matéria-prima por uma matéria-prima que seja mais limpa, ela vai deixar de gerar um resíduo que depois vai ter que ser tratado. Então, isso é reduzir na fonte. E também investimento em tratamento ecoeficiente. Tem formas de tratar o lixo, os gases e os efluentes líquidos de forma mais ecoeficiente, gastando menos matéria e energia. Para os resíduos agrícolas, diminuir a pegada de carbono, afinal, né, muita liberação tanto de carbono quanto de metano desses resíduos, aumentar a compostagem, imagina qual ganho seria para o país e até mesmo para o empreendimento compostar parte dos seus resíduos. Apostar também na biodigestão, principalmente para, como eu falei, para o esterco agropecuário, pensar em arranjos produtivos locais e para a mineração, reduzir a quantidade de rejeitos de mineração e fazer a disposição ambientalmente adequada de todos os rejeitos de mineração gerados no Brasil até 2030. É o que esse plano prevê. Realizar um inventário, porque não se sabe quanto mesmo nós temos de rejeito de mineração no país, e desenvolver tecnologias que possam levar ao aproveitamento de resíduos. Para a questão do RCC, resíduo de construção civil, a legenda correta é RCCD, que é resíduo de construção civil e demolição. Mas no Plano Nacional de Resíduos ele usou RCC várias vezes ao invés de RCCD. Então, diminuir o bota fora. O que é bota fora? São áreas que as pessoas vão colocando entulho. Terreno baldio que joga entulho de forma irresponsável. Então, esses resíduos, o que tem que acontecer com resíduos de construção civil, gente? 90% é reaproveitável, 90% tem que ser triturado e virar de novo um agregado que pode ser usado na obra. Essa boa pergunta. As barragens são uma disposição adequada. Algumas podem ser, outras não são mesmo. É um buraco no chão que eu coloco milhões de litros de um líquido da atividade de mineração que tem um monte de metal pesado ali. Então, é bem complicado. Mas o que acontece? Muitas mineradoras elas têm laudos que comprovam que aquele rejeito ali não é perigoso. Por isso que até foi lançado um projeto de lei que eu não consegui ver em 2016, que a ideia era classificar como resíduo perigoso qualquer rejeito de mineração. Aí, com isso, a barragem ia ter que ser uma outra coisa, não é abrir simplesmente um buraco no chão, reforçar a parede e jogar aquele líquido ali a céu aberto. Seria todo o investimento em segurança, impermeabilização do local e até tratamento. Com relação a resíduos de construção civil, 90% é aproveitado. Você pega aquele monte de resto de tijolo, concreto, cimento, de telha, tritura tudo isso, faz um agregado, que é o nome que dá. Esse agregado serve depois para a obra. Então, a ideia é acabar com esse bota fora, que é terreno baldio, cheio de entulho, e fazer a reciclagem, um reaproveitamento, e a parte que não é reaproveitável, porque algumas coisas não são reaproveitáveis, irem para aterros de classe 2B, que são os aterros de resíduo inerte. Não daria para fazer de outra forma ao invés de barragens? Daria, existem várias formas, é porque a barragem é mais barata. Imagina só, eu tenho um empreendimento de mineração, eu fui lá, explorei um minério no subsolo, aí abri um buracão.
Depois, pela lei, eu teria que fazer uma reintegração paisagística. O que, que seria isso? Eu não deixar aquele buraco no meio da paisagem que eu desmatei. Eu teria que dar uma destinação, fazer uma outra coisa, fazer um açude, fazer um lago, fazer alguma coisa ali. Aí, o que muitos empreendimentos fazem? Eu abri aquele buraco para explorar o minério, depois eu vou usar aquele mesmo buraco para deixar rejeito de mineração ali, acumulando, como se fosse um lago de rejeito. Então, é uma alternativa muito fácil e viável economicamente. Por isso que tem que ter toda uma regulação para cobrar mais e não deixar ser mole assim, porque o Rio Doce morreu, Brumadinho matou biodiversidade, matou gente, acabou com a vida de um monte de pessoas perderam as suas casas e as indenizações ainda não foram realizadas. Causa um estrago ambiental, o potencial de estrago ambiental é muito grande, porque são milhões de metros cúbicos de rejeito ali. Se aquilo rompe, é absurdo mesmo. Então, tem que ter outras formas, tem que ter mais fiscalização. O órgão ambiental tem que acompanhar também, tem que ter esforço maior do órgão ambiental com essas atividades, ficar pegando no pé, fazendo o tempo todo auditorias para investigar como é que está a infraestrutura da barragem, se está tendo alguma contaminação, alguma rachadura e, com isso, fazer uma manutenção e prevenir esse tipo de acidente. Porque depois, para reparar, tem coisas que não dá para reparar. Não dá para reparar tudo o que aconteceu. Teve espécies, teve todo um ecossistema que foi embora, provavelmente para sempre. Então, não é possível reparar. Então, com relação a resíduo de construção civil, acabar com esses botas fora, fiscalizar, né, porque a prefeitura tem que também estar sempre fiscalizando se alguém está colocando entulho de obra em terreno baldio, fazer um inventário para ter noção do quanto é gerado de resíduo de construção civil no país, fazer os planos, né, não sei se vocês sabem que nós temos uma resolução CONAMA para resíduo de construção civil, que é 307/2002, ela obriga que qualquer empreendimento que gere uma grande quantidade de resíduos de construção civil faça um plano de gerenciamento de resíduos de construção civil e demolição. Aí, essa obra que vai fazer esse plano, pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, está previsto que obrigue a fazer reaproveitamento de resíduos nesse plano. Então, é uma forma de reaproveitar resíduos de construção civil. Aí, gente, chegou aquela hora. Pode passar, por favor? Chegou aquela hora da palavra. Passa mais um para eu ter noção até onde vai, para ver se eu falo tudo. Mais um. Se falta um slide, aí eu falo para. Pode voltar. Mais um. Isso, porque aí eu vou terminar a parte de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, fala a palavra-chave, a gente tem aquele descanso de meia hora, amém, e voltamos, tá bom? Então, gente, nas metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, olha só como é que esse plano ele era muito otimista, gente. Ele previa que até 2015, ou seja, em 4 anos, né, porque ele foi escrito até 2011 e foi lançado em 2012, ele previa que até 2015, 100% dos lixões iam ser eliminados, 100% dos planos municipais teriam sido elaborados, que teríamos 100% da disposição adequada de resíduo de saúde, resíduo industrial, resíduo de porto, resíduo agro-silvopastoril e resíduo de construção civil e demolição. Olha como é que era, metas audaciosas foram colocadas nesse plano, né? Impressionante. Aí tem uma tabelinha aí também que fala com relação à cobrança de taxa. Aí estava prevendo que até 2030, 75% dos municípios no país cobrassem taxa de lixo. A outra meta aqui é redução de recicláveis indo para aterro. Aí a meta menos audaciosa, né? Previa que em 2031
a região norte, ela ia reduzir 20% de reciclável indo para aterro. A região nordeste ia diminuir 25% de reciclável indo para aterro, sul 60%, sudeste 50%, e o centro-oeste ia deixar de encaminhar para aterro sanitário 25% dos seus recicláveis. E redução de rejeitos da indústria. Então, previa que em 2031, 70% das indústrias, 70% dos resíduos dos rejeitos industriais iam diminuir até 2031. Então, a gente não está fazendo a destinação adequada, a gente não está tratando o resíduo industrial como deveria, e está contaminando o meio ambiente. Então, estava pensando que até 2031 ia reduzir 70% na geração do rejeito, nem ia tratar. Muito audaciosa essa meta. Outras metas: remediar todos os lixões até 2031. Então, estamos em 2020 e ainda temos 3.000 lixões, né? Esse é um dos estudos mais recentes. Temos ainda 3.000 lixões no Brasil. Inventariar todos os resíduos de mineração até 2023 e fazer a destinação e disposição adequada de todos os rejeitos de mineração até 2031. E aproveitar resíduos de construção civil em 100% de 2019 até 2027 no país, né? Porque ia variar de região. Por exemplo, a região sudeste é a região que mais gera resíduos de construção civil e demolição. Até essa região conseguir fazer um sistema de aproveitamento desses resíduos, ela vai demorar, porque vai ter que ser instalados muitas usinas de aproveitamento de resíduos de construção civil. Por isso que era previsto, por exemplo, para elas só 2027. Vinícius deles, parece aquele planejamento pessoal de final de ano, exatamente. A gente fala que promete que no ano que vem tanta coisa vai mudar, né? Nós temos metas tão ambiciosas e audaciosas aí de repente nada acontece. Aí vem a pandemia aí que não acontece mesmo, né? A gente coloca como meta assim, não surtar, não morrer, não pegar Covid. É a única meta que eu tenho esse ano, gente. Não pegar Covid e não surtar. É a única meta de 2020. Então, agora vamos falar a palavra-chave, enfim, para a alegria de todos nós que merecemos um intervalinho e um descanso. A palavra-chave é licenciamento, galera. Licenciamento, todo mundo escutou? Aí, licenciamento. Bernardo e Thaís, ajudem aí a falar licenciamento para o pessoal ouvir. Se estiverem aí ainda. Licenciamento, galera. Licenciamento, galera. Então é isso, ó. Já vou desativar a minha câmera aqui para poder fazer um lanchinho feliz, tomar um café nesse momento. Edson Ribeiro, 2019, expectativa: aproveitamento em massa de resíduos da construção no Brasil. Realidade: Bolsonaro presidente. Muito triste, né? Olha só o ponto chegamos. Ai, ai, ai. Mas, por incrível que pareça, o Ministério do Meio Ambiente ele gosta de apostar nessas coisas de reciclagem, entendeu? Mas ele finge que gosta de apostar. Mas por quê? Porque quer desmatar. O negócio dele é poder desmatar. Licenciamento, Suzane. Licenciamento é a primeira palavra. Então, Thaís, vou fazer meu intervalinho, tá? Volto 3 horas, tá bom? Tá bom, ok. Até daqui a pouco, gente. Até.